Fala pessoal, hoje a gente está começando um quadro novo aqui no canal que chama Morando Fora e eu vou entrevistar os meus amigos que resolveram mudar do Brasil por alguma razão. E hoje, para inaugurar, estou aqui com esse casal querido que é o Gílio e a Jamile. Estão no Canadá há um pouco mais de 2 anos e é isso aí, vamos conhecer um pouco da história deles. Acho que primeiro era legal falar como era a vida de vocês no Brasil, né, antes de vir para cá. Bom, no Brasil, eu trabalhava como desenvolvedor de software, né? Fiz faculdade no Brasil, toda a minha carreira foi lá, né? E... Jamile. Bom, eu era dentista, trabalhava na clínica do meu pai. Por que vocês resolveram sair do Brasil? Eu já vi muita gente que resolveu sair do Brasil porque não gostava de certo partido político, por causa da segurança. O que foi assim, quando vocês, a gente quer ir embora? Primeiro pensamento da gente foi em 2014, certo? Foi quando eu estava um pouco desacreditado profissionalmente no Brasil, né? Desgostoso. E a gente estava, em 2014 era o ano que a gente ia casar, né? E a gente estava atrás de comprar algum imóvel pra gente, né? E nessa busca toda, foi bem na época da Copa do Mundo no Brasil e as coisas inflacionaram de um jeito assim extremo no Brasil. E eu vi que, tipo, Fortaleza, é uma cidade não tão segura, para os locais que a gente queria, tipo, era quase impossível a gente comprar algo, né? Ia ter que viver de aluguel lá. E eu vi, como eu já era de uma área de alta demanda no mundo inteiro, e eu vi uma possibilidade de, mudando de áreas, a gente conseguir ter alguma estabilidade financeira bem melhor. E outra, a gente pensou muito, 2014 era o ano que a gente ia começar a nossa família, em ter filhos no Brasil já estava ficando impossível, arriscado, porque questão tanto da violência como financeiro no Brasil, ter filho lá é muito caro, né? E é impressionante como a área de TI é forte, né, fora do Brasil. A gente tem alguns amigos aqui brasileiros, não só o Gílio, mas outros, que saíram do Brasil e vieram para o Canadá e tipo, a demanda é altíssima, né? Com certeza. É até um pouco mais surpreendente do que eu achava, eu não acharia que era tanto. E, assim, não é fácil, mas você consegue, né? Com persistência consegue. E por que vocês escolheram o Canadá? Não os Estados Unidos, ou algum país na Europa, ou Austrália? A gente pensou tudo partiu de mim, né? No começo, eu pensei nos Estados Unidos, né? Mas os Estados Unidos, o programa de imigração dos Estados Unidos praticamente não existe, né? E logo veio o Canadá. Muitos amigos meus já tinham comentado sobre Canadá, como era, que era mais fácil vir morar aqui, mais fácil ter os vistos. E a gente não chegou a pensar na Austrália por conta da distância, né? Muito longe. A passagem é muito caro lá. Também. A distância. Família visitar, ou então para você ir para o Brasil de volta. Ia ficar mais complicado. E também no Canadá ia ter uma certa proximidade dos Estados Unidos, né? Que a gente também gostaria de conhecer os Estados Unidos e fica mais perto do Brasil, né? Fica indo e voltando do Brasil. Acho que foi um conjunto de coisas que a gente foi ligando e acabou chegando ao Canadá. No começo vocês
tiveram assim um consenso, a gente quer mudar junto, ou foi meio que teve assim um pouco de convencimento do Gílio para convencer a Jamile? Não, acho que ele falou, ele tinha comentado sobre o assunto e tudo. Eu acho, ele comentou, a gente ia casar em abril, ele comentou em março sobre o assunto. Acho que foi fevereiro, março. Fevereiro. Daí eu olhei pra ele e disse, eu topo. Assim, de cara, sabe? Mesmo eu sabendo que minha área que era bem mais complicada do que a dele, mas uma coisa que eu acho que ajudou muito a gente a encarar isso foi a gente saber que a área dele era uma coisa assim, mais bem vista. Bem vista não, mas assim, uma coisa melhor. O mercado era muito bom, entendeu? Então foi uma coisa assim que realmente a gente deu uma segurança. Então foi mais ou menos assim. Eu perguntei porque eu tenho um casal de amigos que um deles, o marido trabalha com TI e a esposa é advogada. E o sonho dele é vir morar aqui e ela não quer. Então nesse processo ele tentando convencer e ela dizendo não, vamos ver o que é, se vai dar certo, né? Tomara que dê. Assim, muita gente quer sair do país, quer vir para o Canadá ou para outro país. Como que vocês iniciaram assim o processo de visto, de olhar todo esse trâmite da mudança? Como que foi assim o começo? Qual foi o primeiro passo? Primeiro, a gente tinha uma amiga, né, que estava morando aqui, estava recém-chegado aqui, e a gente perguntou para ela como foi o processo dela. Na época, 2014, ainda existia, você podia estudar inglês e trabalhar, né, aqui no Canadá. Ela me indicou algumas escolas, certo? Que foi uma correria, né, pra gente, que nem eu nem a Jamile sabia falar um pingo de inglês. A gente veio pra cá sabendo que o Canadá era um país de portas abertas, mas a gente não sabia falar uma frase em inglês, a gente não sabia. O que é um desafio, né? Porque você está num país sem saber falar o idioma. Exatamente, é o que a gente pensou. Por mais que seja um país aberto, se a gente não fala o idioma local, não tem porta que abra. Com entendeu? certeza. Então a gente decidiu vir estudar um ano, né? Na verdade, com visto de um ano, vim estudar 6 meses e trabalhar 6 meses, né? Tinha a oportunidade de fazer 3 e 3, mas eu falei, 3 é muito pouco, né? Porque a gente não sabia nada. Nosso inglês era inglês de escola, a gente nunca fez curso de inglês, né? Então eu iniciei lá em Fortaleza mesmo, né? Eu fui atrás de algumas agências, né? E fui consultei várias agências lá no Brasil. Todas elas indicavam, a maioria delas indicavam uma escola, mas eu também perguntei para locais, para pessoas que estavam aqui, sobre as escolas, né? E elas me indicaram uma em especial, né? Que a gente acabou optando por ela. Então, tudo lá no Brasil a gente fechou por agência. A gente fez todos os vistos e com a escola que eu tinha escolhido. Pode aqui falar no o nome Canadá. da escola, se quiser. Acesse ali, é uma boa escola para iniciantes. Foi o que eu fiz também, 6 meses de inglês, porque fazer só um mês ou só 3 meses é pouco. E outra, quando você vem para o Canadá, é muita incerteza. Você não sabe como é a vida aqui. Você não sabe como é a escola, você não sabe como é que é o país, se você vai se adaptar ou não, entendeu? Então, um bom passo é perguntar para pessoas que moram aqui, né? Se você não tiver conhecido, tem comunidades no Facebook aqui abertas para brasileiros que estão aqui, e conversa com perguntas pontuais, como é aí, o que eu devo fazer, né? Porque acho que, pelo menos meus amigos, a maior dúvida era o pontapé inicial, né? Depois que você dá um pontapé inicial, fica tudo mais fácil. Eu acho que eu já sei a resposta dessa pergunta, mas vou perguntar mesmo assim, que eu acho que pode ajudar outras pessoas que querem vir para o Canadá. Qual foi, depois que vocês chegaram, qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram aqui? Eu acho que foi o idioma. Eu tinha, assim, às vezes pânico de falar, porque eu tinha muito medo de errar, entendeu? Falar errado. Então, mas com o tempo você vai vendo que é falando errado, é errando que você vai pegando a coisa, entendeu?
Então eu fui começando a ver que aquilo ali era uma besteira. Tanto que isso, assim, foi uma coisa também que me deu muito pânico quando eu fui arranjar o primeiro emprego aqui, procurar e tudo mais. Fazer entrevista. Então, era tudo em inglês. Não tinha a legenda embaixo pra eu poder ler e ver, ele tá perguntando isso aqui. Não. Então, assim... E ele nem fala devagar, né? Tipo, você e a pode pessoa falar... ele fala normal, né? Era normal, blá, 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 blá. E eu fico, era uma coisa que realmente, assim, travava. Mas, pra mim, foi realmente o idioma. No meu caso, eu fiquei muito responsável por organizar a nossa vida aqui, financeiramente. E um das grandes dificuldades no começo era contratar serviços. Tipo, vou procurar casa. Como é que eu procuro uma casa? Pra alugar, aqui, né? Pra alugar. Uhum. A gente veio com um mês de homestay paga, mas eu não tinha noção de como era, entendeu? E quando me falava, só vai no Craigslist, que você acha lá, mas lá no Brasil não é muito bem assim, você vai no imobiliário e tal, então é bem diferente, né? Contratar serviço de telefone foi bem complicado, por questão do crédito aqui, todo mundo fala o negócio do crédito, que você tem que ter histórico de crédito. Coisas que não existem no Brasil. Se você não dever ninguém, você tá tranquilo. Tá ok. Às vezes devendo ainda dá, né? Eles gostam que você deva mais, né? Então, o crédito aqui não é fácil. Quando você é recém-chegado, não é fácil você pegar. Até para fazer uma linha de telefone, eles exigem crédito, né? Seu aqui. Tirar toda a documentação, SIN number, carteira de motorista, identidade do país. Tudo isso a gente ia perguntando na escola, perguntando para amigos, até para pagar uma conta aqui, que não tem o código de barra para você botar. Quer dizer, um número, é um negócio complicado. Fazer plano de saúde, entendeu? Então, tudo isso foi muito difícil no começo, né? Logicamente que você vai se adaptando, né? Mas... E em relação, depois que a gente começou estudando inglês, mas depois quando foi tentar entrar no mercado de trabalho, realmente, entrevistas aqui pode ser a demanda que for, eles podem estar desesperados pelo profissional que for, se você não for bom na entrevista, eles não vão te contratar. Isso é verdade. Não vão te contratar de jeito nenhum. Então, entrevistas aqui são bem diferentes. Então, sugiro que treinem. Até o currículo, o modo de preparar o currículo, de você apresentar as suas qualificações é um pouco diferente, né? Você tem que se atentar para isso também antes de aplicar para um emprego aqui. Já que a gente falou das dificuldades, o que foi de positivo que mais impressionou? Eu tive um choque, assim, a primeira vez que fui pegar um ônibus, que eu vi, 3, 4 pessoas na fila, e a primeira pessoa que chegou foi a primeira pessoa que entrou no ônibus. E isso, pra mim foi... Respeitar a fila, né? Exatamente. Organização. Acho que um grande choque pra mim é andar na rua com o celular, olhando lá o Google Maps, pra você ver onde é que tá, sem se preocupar com ninguém te abordando. Mas o que realmente impressionou aqui, logo na primeira semana, é a velocidade no banco. No Brasil, se além de uma fila de horas, você enfrenta, né? E você, para abrir uma conta, eu abri minha conta lá no Brasil, levou 30 dias, uma penca de documentação. Aqui, com 1 hora, eu marquei meu horário, cheguei na gerente, 1 hora ela já me entregou o cartão, e eu já saí da conta, já podendo fazer tudo, internet, caixa eletrônico, entendeu? Para tirar a carteira de motorista também muito rápido. Você chega lá, faz o teste em meia hora, você sai, entendeu? Então, alguns serviços que você no Brasil estava acostumado a ter uma burocracia muito grande, que é muito mais rápido. Logicamente que tem alguns serviços aqui que também deixam a desejar, certo? Mas de positivo... eu posso botar esses pontos aí, certo? Eu acho que aqui é assim, pelo menos assim, o que me impressionou muito eu vejo que aqui você não precisa se matar de trabalhar
para conseguir uma coisa, entendeu? Outra coisa também, assim, que me impressionou foi, às vezes, o pessoal sai do trabalho, vai ver o pôr do sol, vai passear e tudo mais. Brincar com os filhos. Brincar com os filhos. Então, assim, é a qualidade de vida, sabe? O que eles realmente acham importante aqui, entendeu? Não vivem só pro trabalho e tudo, eles realmente aproveitam a vida. Então, foi uma coisa que realmente, assim, me impressionou bastante. Até porque o salário mínimo aqui não é muito para você ser rico, mas é o suficiente para você viver dignamente. Sim, você com consegue certeza. pagar um aluguel, tipo um casal. Se os dois trabalharem com salário mínimo, consegue pagar um aluguel, consegue comer, consegue Ter comprar lazer, roupa, consegue ter isso, lazer. com certeza. E isso faz toda a diferença na vida de um casal, né? Com Com certeza. certeza. O meu primeiro emprego aqui no Canadá foi de serviços gerais, fazendo limpeza. E, tipo, eu ganhava um pouco mais do que o mínimo, eu me lembro. Mas, tipo, era suficiente para pagar o aluguel, para comprar comida. Claro, não é para esbanjar, mas dá para você viver bem. Coisa que no Brasil, infelizmente, a gente não tem essa realidade, né? E uma pessoa que vive com salário mínimo não consegue alugar um apartamento bacana, por exemplo. Com certeza. Com certeza. E dentre todos esses pontos, o que é que vocês podem elencar assim, a principal diferença entre a vida que vocês tinham no Brasil e a vida que vocês têm aqui no Canadá? Deixa eu ver aqui a diferença. Eu acho assim, essa parte assim da família, de todo final de semana, ter alguma coisa para fazer com a família e tudo mais, eu acho que é uma coisa assim que realmente faz uma falta danada. Aqui, a família da gente são os amigos. Então, assim, dá uma mudadazinha nisso, entendeu? Pronto, uma pessoa, ela se torna muito querida muito rápido aqui, entendeu? Então, assim, você meio que pega aquela pessoa como se fosse, você conhecesse há anos, como se fosse realmente um primo seu, um tio seu, ou não sei, alguém realmente da sua família. Então, assim, eu acho que isso aqui foi um pouco diferente, assim, que eu vi no Brasil. No Brasil, um amigo tá, ele lá, às vezes você aqui, você às vezes tá numa dificuldade, conta com sua família mesmo, mãe, pai, primos, alguma coisa assim. Aqui não. Aqui é amigo, entendeu? E é pra toda hora. E é assim, eu acho que os laços aqui, assim, de amizade são bem mais fortes. No Brasil, lógico, você tem também amigos, né, que são como família e tudo mais, mas aqui eu acho que é uma coisa, assim, ainda bem mais, assim, profunda e tudo. Você tem amigo há pouco tempo e ele torna muito amigo. Muito né? amigo, entendeu? A pessoa que você confia e tudo mais. Pegando esse gancho aí, no Brasil, por você ter crescido lá, é natural você ter uma vida social e um ciclo de amizades maior, né? Mas uma diferença que a gente viu que a gente demorou a se adaptar, e até hoje eu acho que não se adapta, é a questão de que tudo fecha cedo. Ah, é verdade. No Brasil a gente costuma ir pro restaurante e jantar 9h30, 10 horas da noite. E aqui 10 horas já tá tudo fechado. Entendeu? Então esse estilo, né? Você tem que se adaptar. E muita gente não se adapta. Né? A gente ainda tá... A gente ainda tá lutando né? Pra se adaptar a isso. Mas tem os lados bons, né? E que você sai do trabalho, vai brincar, vai aproveitar seu tempo, seu lazer, o dia ainda não acabou, entendeu? Você não se sente tão cansado, mas acaba cedo, né? 9 horas, 9h30 já tá praticamente tudo fechado, até restaurante, né? Final de semana também. Final de semana, Shopping então. fecha às 6 horas da tarde. Então isso é, né, assim, meio estranho. Tá. Vamos ver, digamos que alguém que está assistindo resolveu vir para o Canadá, mas tem aquela dúvida quanto ao mercado de trabalho, de se vai conseguir arrumar um emprego legal. Tipo, eu acho que é uma preocupação que todo mundo tem, de se vai conseguir se manter, se vai conseguir um emprego na área. Queria que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês, em como foi o primeiro emprego de vocês, o que é que vocês faziam. Pronto, eu arranjei primeiro, né, o primeiro emprego aqui e tudo. Eu trabalhava num supermarket lá em Downtown, em Vancouver. Eu era caixa de supermercado. Assim, foi uma coisa excelente pra mim, porque na entrevista de emprego,
empregador, ele foi muito... Como é que eu posso dizer? Ele foi muito legal comigo, entendeu? Porque eu, gaguejando, não sabia falar muito inglês e tudo mais, ele aceitou e tudo mais, fiz um treinamento, daí me contratou e tudo. Então, assim, lá eu tinha muito... Era contato com o público direto. O que ajudou muito no inglês. O que me ajudou muito no inglês, entendeu? Então, assim, tinham muitos brasileiros também trabalhando comigo. Então, qualquer dúvida que eu tinha sobre algum produto que eu não sabia em inglês como era... Eu entendia de maquiagem em inglês, né? Mas, assim, de verduras, de frutas e tudo mais, eu não entendia nada. Então, assim, daí eu já pedi uma ajuda a um amigo e tudo mais, entendeu? Então, e a gente lá tentava manter o inglês também, mesmo entre brasileiros, a gente tentava manter o inglês para poder, assim, meio que ajudar os que estavam com inglês muito básico como eu. Então foi assim, para mim, o meu foi caixa de supermercado. E o teu, Gil? Eu tentei, assim que a gente acabou a nossa escola de inglês, né? Eu tentei já entrar no mercado de trabalho na área de TI, né? Que era a minha área do Brasil, que era a grande esperança da gente aqui, né? De se manter no Canadá, eu arrumando esse emprego. Não foi fácil, eu digo, nas primeiras entrevistas não fui bem, certo? Porque algumas perguntas não eram costume ter no Brasil, né? Aqui teve, quase todas as entrevistas teve uma prova técnica para me fazer. Como eu fiquei 6 meses estudando inglês, eu fiquei só estudando inglês, muita coisa eu tinha esquecido. Mas acho que, tipo, depois de umas 3 tentativas... Pegou a prática. Peguei uma prática, é aquela coisa, você fica experiente em entrevista, né? Você vai ficando experiente e não pode ter medo de a primeira falhar, porque acho que quase todo mundo normal, falha, é normal falhar na primeira. Até na entrevista que eu fui contratado eu achei que eu não ia ser, né? Pela entrevista eu também fiquei nervoso na entrevista, algumas coisas eu pedia para repetir, né? Às vezes eles repetiam, às vezes não, às vezes eles passavam para a próxima pergunta, né? Mas foi bom, certo? Faz com que você se esforce mais, né? Você dá o seu melhor, até na entrevista de emprego, né? Coisa que, às vezes, no Brasil, principalmente pra gente de idade TI, tinha muito emprego, não era tão valorizado, entendeu? Eu nunca tinha feito entrevista de emprego. Porque, normalmente, lá... Pelo menos assim, na área da odontologia não tem muitas entrevistas de emprego, entendeu? Você vai, anuncia uma vaga, digamos, se for interior, anuncia uma vaga, você vai e diz, eu posso, então você já é contratado. Nessa não, eu tive meio que assim, foi uma coisa totalmente nova pra mim, uma entrevista de emprego, em inglês ainda, nossa, meu Deus. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, com toda essa mudança, a Jamile, que era dentista, tipo, pegou o primeiro emprego no supermercado, o Gílio contando toda essa dificuldade de conseguir entrar na área, vocês se arrependem de terem deixado tudo que vocês tinham no Brasil e vindo pra cá, hoje com o neném morando aqui em Coquitlam? Vocês devem ter escutado a voz do neném aí, tentando falar. Vocês se arrependem de terem tomado essa decisão de vir pra cá? De jeito nenhum. Mesmo assim, quando, vou falar por mim, pelo menos assim, mesmo quando bate, às vezes, assim, a saudade da família e tudo mais, eu não, nenhum momento senti, assim, arrependimento de ter vindo, sabe? Lógico, essa parte da família realmente é uma coisa, assim, que pega bastante, mas arrependimento não, de jeito nenhum. Mesmo mudando também totalmente de área, porque apesar assim, de eu ter pesquisado já sobre validar diploma, ou então se não for validar diploma, pelo menos trabalhar em alguma coisa conectada com odontologia, ainda não consegui, mas espero conseguir, vai ser uma coisa no futuro, a gente teve que adiar um pouquinho por causa do Arthur, mas assim, não me arrependo, de jeito nenhum, sou muito, 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 muito feliz aqui. Se arrepender, acho bem complicado de se dizer, porque você espera tanto, né? E que dê certo. Então, as pessoas que têm calma, a gente está aqui há 2 anos e alguns meses, certo?
as pessoas que não são tão imediatistas, é um plano a longo prazo, entendeu? Então, um dia ou outro você vai... Pode ser que bata um arrependimento, mas não para sempre. Eu acho que um dia bate um arrependimento porque você não foi bom na entrevista, mas no outro dia que você é contratado, você já esquece tudo, todas as dificuldades que você passou, entendeu? Então, no geral, não tem como se arrepender. Depois que você olha para trás, por tudo que você passou, tudo que você conquistou, com o suor do seu trabalho, e vendo e pensando para trás, pô, será que no Brasil eu ia conseguir isso tudo? Acho que não tem como se arrepender. Entendeu? O amadurecimento que você ganha aqui também é uma coisa assim, muito boa. Assim, às vezes a pessoa vem pra cá e ela quer todas as regalias que tinha lá no Brasil. Ah, entendi. Entendeu? Mas assim, ela tem que vir com a mente aberta. Pronto, era a palavra que eu tava tentando achar. Ela tem que vir com a mente aberta. Não é desse jeito. Você não vai ter uma pessoa arrumando sua cama ou então fazendo sua comida. Não, não é desse jeito. Então assim, a pessoa já tem que vir um pouco preparada. Às vezes aqui dá assim aquele baquezinho assim, que eu acho que pra alguns talvez bata um arrependimento disso, entendeu? De não ter um pouco da mordomia, de assim, ter que amadurecer muito rápido, entendeu? Foi uma coisa que pra mim, isso pegou assim um pouco, me assustou um pouco o quão rápido que eu tive que amadurecer. Mas foi muito bom pra mim. Minha mãe é super orgulhosa disso. Ah, meu Deus do céu. Aprendi a cozinhar aqui. Antes eu só sabia fazer um ovo. Ou então, na cozinha, eu fazia uma sobremesa uma vez pra ele, troquei a farinha, a farinha de trigo pela farinha pela goma da tapioca. Então, tipo assim, pra ver o nível que a pessoa era, entendeu? Então, realmente, eu acho que aqui a Hoje pessoa tem já que sabe, vir... né, a diferença? Já sei. Então, assim, a pessoa tem que vir com a mente aberta. É isso que eu... É porque aqui todo mundo ganha bem, então fica difícil para uma pessoa que vem de outro país, sem emprego ainda, querer ter uma pessoa para lavar sua roupa, para cozinhar sua comida, para arrumar sua casa, é impossível. Serviço aqui é muito caro, qualquer tipo de serviço, entendeu? Uns falam que não é caro, é o justo, né? É o Brasil que é barato demais. Pode ser, entendeu? Pode ser. Então, é muito comum você encontrar locais canadenses ou pessoas que chegaram aqui há muito tempo. Eles sabem fazer de tudo um pouco, sabe ajeitar a casa, sabe ajeitar o próprio carro, pintam a casa dele, entendeu? Faz as reformas que tem que fazer, né? E o brasileiro não tem muito isso, porque sempre ele paga R$50 por um bombeiro lá, um pedreiro lá, vai lá e ajeita. Paga 50 conto por um mecânico, vai lá e dá uma ajeitadinha, entendeu? Então... eu vejo isso como um ponto positivo, né? Muita gente pode ver isso como um ponto negativo, né? Que as coisas aqui, até para fazer unha no salão, é caro. Eu que faço minhas unhas. Tem que fazer as unhas Tive em que casa. aprender. Entendeu? Mas questão de arrependimento, voltando na parte do arrependimento, vai variar da pessoa, entendeu? Às vezes o que a gente tirou de letra, para determinadas pessoas é o fim. A pessoa não pode ser aquela pessoa orgulhosa de que não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque passei 5 anos na faculdade e não estudei minha vida toda para fazer isso. Assim, o que eu digo para muitos amigos meus, o nível do seu emprego é o nível do seu inglês. Se você se esforça para ter um inglês bom, você vai ter futuramente um emprego bom, entendeu? E outra, para você ter um emprego bom, você tem que ter um network. Não adianta você chegar aqui no Canadá com inglês fluente, não ter nenhuma network, você não vai arrumar de cara um emprego bom. Não tem nenhuma referência. Não tem nenhuma referência, ninguém conhece você, né? Mas também você não precisa começar do zero, como muitos dizem, né? Você pode pesquisar mais sobre, fazer a sua network e arrumar um emprego decente. Para terminar aqui o nosso vídeo, se vocês pudessem dar uma dica, um conselho para quem está assistindo e sonha em sair do Brasil, sonha em morar em outro canto, no Canadá ou em outro país que seja, o que é que vocês diriam? Olha, primeiro, se sonha em vir para o Canadá, começa a economizar. Tinha certeza que ele ia falar isso. Infelizmente não é barato. É verdade. Certo? Infelizmente não é barato. E estude inglês no Brasil, certo? Já comece de lá, Estude inglês no Brasil, Isso. porque
vindo pra cá sem saber inglês só deixa as coisas para você mais difíceis e mais caras, né? A gente optou por estudar aqui, mas a gente pagou o preço, né? A gente tinha uma boa poupança, mas tem pessoas que não têm essa poupança, então se esforcem, façam um plano a longo prazo, né? Sei que isso é difícil para muitas pessoas, né? Foquem nisso, Foquem, né? certo? Que vai dar certo. Olha, eu já vi muitas histórias aqui, não só de brasileiros, certo? Já vi histórias de pessoas que chegaram para cá com nada, né? E conseguiram, certo? Mas foi com muita perseverança, entendeu? Aqui é um local de portas abertas, mas está de portas abertas para quem está disposto a arregaçar as mangas, entendeu? Para quem senta e fica esperando a janta, não acontece nada. Não acontece nada, não adianta. Com certeza. Você tem um big conselho? Não, é o que realmente você falou tudo, que tipo assim, eu acho que a pessoa ela tem que realmente começar economizando, pesquisar realmente sobre sobre a vida aqui e tudo mais, para não ser... Tudo sempre vai ser uma novidade, mas assim, para não ser um baque tão forte, entendeu? Pesquisar sobre a cultura e tudo mais dos canadenses. Eu acho que isso tudo, assim, vai contribuir, né? E não seja uma pessoa preguiçosa na hora da pesquisa, certo? Não vá lá no Facebook e pergunta, pessoal, como é ir no Canadá? Tente pesquisar em sites realmente, assim, confiáveis, porque às vezes a pessoa olha, eu vi aqui no Facebook que uma pessoa está dizendo que é impossível você conseguir migração no Canadá, conseguir migrar para o Canadá e tudo mais, conseguir um emprego bom no Canadá e tudo mais. Então, assim, às vezes o Facebook, nossa, tem várias pessoas falando coisas positivas, negativas, não. Vai num site realmente de confiança, lê como como faz tudo direitinho. Se for para perguntar, pergunta assim para empresas, digamos, na empresa lá na agência, a gente tirou várias dúvidas, né, também. Então, tipo assim, vai para pessoas realmente confiáveis e tudo. Não para aquela pessoa que, odiei o Canadá porque, sei lá... O país não me ajudou. O país não me ajudou, entendeu? Eu conheço uma menina que odiou o Canadá porque ela é carioca e gosta de ir pra praia todo dia. Pois é. Aí não dá. Hoje deve estar -2 aqui fora. Com certeza. Complicado. Recentemente entrou um brasileiro lá no meu trabalho e disse que escolheu o Canadá por conta do frio. Disse que queria ter frio, que a cidade dele era muito quente, que veio pelo frio. Então, pelo menos esse daí pelo frio, né? Pela praia ficava complicado. Cada um tem o seu ponto positivo. E não espera acontecer. Isso. Faz atrás. Como a gente diz, não seja um sonhador, seja um realizador de sonhos, né? Então vai atrás que vai dar certo. Com essa frase aí eu vou encerrar porque foi bonito demais. Obrigado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por compartilhar um pouco da história de vocês. Eu espero que tenha ajudado, tirado algumas dúvidas. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode deixar aí nos comentários que se eu souber eu respondo, se eu não souber. Se for a respeito da trajetória deles, eu posso perguntar também e comentar depois. E muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal. Se você quiser, pode compartilhar esse vídeo. E a gente se vê na próxima. Tchau. Valeu.